Olá, querida, eu sou o pastor Jean Oliveira e nós vamos começar mais uma aula do nosso curso gratuito de teologia. E desde já, no início deste vídeo, eu quero te pedir, clique aí no botãozinho vermelho de se inscrever, para você se inscrever aqui no canal e receber as próximas aulas quando eu postar. Clique aí também no botão do joinha, do like, para você deixar o seu like, que vai nos ajudar muito aqui no canal, tá bom? Hoje nós vamos estudar o nível Expert, vamos começar a disciplina de Tipologia Bíblica 1 e hoje é a aula de número 19, a introdução da Tipologia Bíblica. Nós vamos estudar o livro de Gênesis aqui nessa primeira aula. Então, vamos lá. O versículo inicial está em Lucas 24, 27, mas antes de falar do versículo inicial, deixa eu te fazer aqui um breve resumo, não é? A tipologia bíblica está dentro das disciplinas da teologia sistemática. Com o passar dos séculos, não é, houve a necessidade do estudo bíblico. E na própria Bíblia a gente já vê, não é, essa ordem do próprio Deus estudar, do povo estudar a palavra. Né? Por exemplo, Deuteronômio 6, Deus diz que o povo tem que guardar a palavra dele no coração. Não é? Nós encontramos, por exemplo, Daniel, você lê lá, se você lê Daniel capítulo 9, não é? Daniel, eu entendi pelos livros que o tempo do cativeiro na Babilônia seria 70 anos. Nós encontramos, por exemplo, Deus dando ordem a Josué, não é? Josué capítulo 1, verso 7 a 9, para meditar na palavra dia e noite. Salmo de número 1, verso 3, meditar na palavra dia e noite. No Novo Testamento, Oséias 4, Oséias 6, enfim, orientações para o estudo da palavra que não faltam. Nos primeiros séculos após Cristo, não é, houve a necessidade de sistematizar o estudo, não é, das doutrinas bíblicas, e aí surgiu a chamada teologia sistemática. O que é a teologia sistemática? É o estudo sistematizado das doutrinas bíblicas. Eu gosto muito da definição de um teólogo chamado Weiningruden. Ele diz assim: doutrina bíblica é tudo aquilo que a Bíblia como um todo, de Gênesis a Apocalipse, fala a respeito de um assunto. E isso é uma doutrina bíblica. E a Bíblia tem diversas doutrinas, né? Fala a respeito dessa que nós vamos estudar agora, que é a tipologia bíblica, o estudo dos tipos, tem a angelologia, que é o estudo dos anjos, tem a martiologia, que é o estudo do pecado, enfim, pneumatologia, que é o estudo do Espírito Santo, tem a eclesiologia, que é o estudo da igreja, tem diversas, cristologia, o estudo de Cristo, enfim, diversas doutrinas bíblicas. Então, a tipologia bíblica está dentro do campo da teologia sistemática. Muito bem. O versículo inicial aqui da apostila de hoje, da aula 19, está em Lucas 24, verso 27, que diz o seguinte: e começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as escrituras. Amados, é importante compreender que a escritura, a Bíblia como um todo, ela é centralizada numa pessoa, Jesus Cristo, né? E esse texto aqui, de maneira clara, está dizendo, né, o próprio Senhor Jesus, embora os dois discípulos lá no caminho do Emaús não soubessem, vamos entender o contexto rapidamente, né? Era o domingo da ressurreição, Jesus havia sido crucificado na sexta-feira, né? Foi crucificado às 9 da manhã, morreu às 3 da tarde, muito bem. Na manhã de domingo, na madrugada do primeiro dia da semana, Jesus ressuscita. A primeira pessoa a chegar no sepulcro e testemunhar que ele não estava mais lá, que o sepulcro estava vazio, foi a Maria Madalena. Muito bem, a Maria Madalena volta, os outros discípulos foram lá, né? João 20 diz que foi o João e o Pedro. Muito bem, voltaram os discípulos com a notícia de que Jesus havia ressuscitado. Ninguém havia visto ainda, a Maria viu, não é? E avisou aos demais discípulos, mas dois daquele grupo dos discípulos, não é? Embora não fossem dos 12, não acreditaram. E eles ficaram tristes, desiludidos, eles pensaram, não, Jesus morreu, mas dizem que ressuscitou, mas a gente não sabe se ressuscitou, não, vamos embora. Né? E aqueles dois, a Escritura diz aqui em Lucas 24, né? Depois você pode conferir esse texto, que está a partir do versículo 13, fala dos dois discípulos a caminho de Emaús. Só cita o nome de um deles, que é o Cleopas, não cita o nome do outro. Muito bem, Emaús era uma aldeia vizinha a Jerusalém, né? Eram algumas horas de caminhada. Eles estão indo, caminhando,
até lá Emaús, e os dois vão conversando. E de repente aparece um terceiro. E esse terceiro é como que um viajante, um estrangeiro, um peregrino, eles não sabem quem é. E esse estrangeiro, esse peregrino, embora a gente saiba, claro, que é o Senhor Jesus, pergunta o que eles estavam conversando. E eles dizem, você é estrangeiro em Jerusalém, você não sabe o que está se passando aí, as coisas que estão acontecendo. E o suposto estrangeiro diz, quais coisas? O que está acontecendo? A respeito de Jesus, o Nazareno, nós pensávamos que ele seria aquele que iria remir Israel, não é? Que ele fosse o Messias, mas já é o terceiro dia que ele morreu e dizem que ressuscitou, e a gente não sabe se ressuscitou mesmo ou não e tal. Aí o estrangeiro, o peregrino, né, que é Jesus, vai dizer para eles, honestos, que está aqui Lucas 24, no verso 25, honestos e tardos de coração para crerem em tudo que disseram os profetas. A palavra nécio quer dizer sem entendimento. Tardo de coração é uma pessoa que é lerda para entender, demora para compreender as coisas, né? Aí Jesus diz, não convinha que o Cristo padecesse e ao terceiro dia ressuscitasse. E aqui no verso inicial que nós lemos, né, que é o verso 27, diz, e começando por Moisés. Quando o texto fala aqui começando por Moisés, está falando dos 5 livros de Moisés, né, os 5 primeiros livros da Bíblia, que é Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as escrituras. Então ali na realidade o que aconteceu foi uma aula de tipologia bíblica. Então, o que é a tipologia bíblica? É o estudo dos tipos. Jesus, ele vai fazer um resumo de Gênesis a Malaquias, tudo o que a Escritura falava a respeito dele, Jesus. Embora que os dois, né, não sabiam que era Jesus. Então, Jesus vai dar para eles uma aula de tipologia bíblica. Vai dar uma aula de tipologia. Então, o que é o tipo? O tipo, minha gente, é uma figura de algo que virá no futuro, né? O futuro será o antítipo, o cumprimento daquele tipo. E o tipo pode ser uma pessoa, o tipo pode ser uma festa, pode ser um lugar. Na Escritura a gente encontra diversos tipos. Eu acredito que você que está me assistindo agora, você que está assistindo essa aula, acredito que você assista muito as mensagens aqui do meu pai na fé, o pastor João Ribe Palharim. Ele dá aula de tipologia bíblica, né? Qualquer assunto que ele fala no Antigo Testamento, ele vai levar para Jesus no final, no momento do apelo. Por exemplo, ele fala da vara de Arão, ele vai levar para Jesus. Ele fala, por exemplo, de Abraão e Isaac no Monte Moriá, ele vai levar para Jesus. Ele fala, por exemplo, do maná, não é, no deserto, ele vai levar para Jesus. Ele fala, por exemplo, da festa de Páscoa, ele vai levar para Jesus depois. Ele prega, por exemplo, sobre a bezerra ruiva, né? Tem uma pregação maravilhosa sobre a bezerra ruiva, se você nunca ouviu, depois você escuta aí. Ele vai levar para Jesus, enfim, toda a Escritura aponta, direciona para o Senhor Jesus. A Escritura não foi escrita por acaso, né? Não foi pela vontade de homem algum, mas os homens de Deus falaram, inspirados pelo Espírito Santo, e tudo aponta para Jesus, tudo é centralizado no Senhor Jesus. Inclusive, um versículo que a maioria dos teólogos dizem ser o principal, né, o que resume toda a Escritura, é João 3,16, que diz assim, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, a Escritura inteira fala de Jesus. O próprio Senhor Jesus, ele vai dizer, né, em João 5,39, examinais as Escrituras, né, os escribas, os fariseus já examinavam as Escrituras. Jesus diz, vocês cuidam ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. 1 Coríntios 10, o apóstolo Paulo vai dizer, né, que as coisas passadas são figuras daquelas que haviam de vir, né? Hebreus 10 diz que o Antigo Testamento é como uma sombra do Novo Testamento, né? Por exemplo, aqui, se eu projetar uma sombra, né? Você está vendo aqui a sombra da minha mão, né? A iluminação projeta aqui a sombra. Imagine que eu projeto a sombra da minha mão
aqui numa mesa, por exemplo. Eu olhando a sombra, eu vou ter uma noção, né, do que seja. Eu vou ter uma noção, por exemplo, que é uma mão, por causa dos dedos, né? Se eu movimentasse os dedos, eu vou olhando a sombra, eu tenho uma noção daquilo. O Antigo Testamento, então, é como uma sombra, né? O Novo Testamento já é a perfeição, a imagem plena, visível, né? Então, o Antigo Testamento aponta em tudo para o Senhor Jesus. Muito bem, aqui na apostila, e aí lembrando, né, que são pessoas, festas, eventos, enfim, diversas coisas, e para você ter a ideia, nós vamos estudar, estamos começando essa disciplina, né, agora na aula 19, e nós vamos ter a tipologia bíblica 1, 2 e 3, né? Nós vamos de Gênesis a Malaquias, aquilo que o Antigo Testamento fala a respeito do Senhor Jesus. Mas muito bem, muito bem. Na aula de hoje, consta aqui na página 2 da apostila, a respeito de Adão. Vamos ver. O Adão era uma figura de Cristo, o primeiro homem, não é? A palavra diz lá em Romanos 5,14, na parte final do verso 14, que o Adão era a figura daquele que havia de vir. Muito bem. E lá em 1 Coríntios 15, tem um texto interessante que eu quero ler com você, que fala exatamente a esse respeito. Vamos ver aqui, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 15, eu vou ler do versículo 45 ao 49, que diz o seguinte: assim está também escrito, o primeiro homem, Adão, foi feito em alma vivente, o último Adão em espírito vivificante, mas não é o primeiro espiritual, senão o animal, depois o espiritual. O primeiro homem da terra é terreno, o segundo homem, o Senhor, é do céu. Qual o terreno, tais são também os terrenos, e qual o celestial, tais também os celestiais. E assim como trouxemos a imagem do terreno, assim traremos também a imagem do celestial. Então, muito bem, vamos trocar isso em miúdos, né? Vamos destrinchar isso melhor. Imagine uma folha em branco. Acredito que você aqui que me assiste, você já tirou pelo menos uma xerox na vida, né? Então, imagine que você tire uma xerox de uma folha em branco. Como é que essa folha vai sair? Em branco, claro, que ela está em branco, não é? Agora imagine que você tira uma xerox de uma folha toda escrita, riscada. Como é que a cópia vai sair? Do jeito da escrita que está na outra. Muito bem, esse texto aqui de 1 Coríntios 15, o apóstolo Paulo está falando que o primeiro Adão é uma matriz, é um cabeça de raça. Deus cria, né, o primeiro da humanidade, ele cria perfeito, coberto com a glória de Deus, santo, né, cheio da presença de Deus, da glória. Deus falava com ele todos os dias, e Deus diz, está lá Gênesis capítulo 1, né, que Deus os abençoou, e era para eles crescerem, frutificarem, Adão e Eva, e encherem a terra. Então as cópias que iriam sair, né, eram para sair todas brancas, eram para sair todas perfeitas, eram para que todas as pessoas que fossem geradas a partir de Adão e Eva fossem também, né, cheios da glória de Deus, da presença de Deus, ou seja, a xerox da folha em branco, né? O branco, biblicamente, representa santidade, pureza. Muito bem, mas você conhece a história e sabe que o Adão pecou, né? O Adão pecou, então ele contaminou, ele se sujou, e o pecado que ele cometeu passou a toda a humanidade, é o que Paulo explica em Romanos 5, né? Do versículo 12 em diante, assim como a ofensa veio por um homem, através da ofensa a morte, assim a morte passou a todos os homens, por isso todos pecaram. Ou seja, a folha que estava em branco foi escrita, rabiscada, todas as cópias que saíram também rabiscadas, escritas, né? Sujas, ou seja, o texto lá de Romanos 3:23 que diz, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, o primeiro homem não é da terra. Então, o que Paulo está dizendo aqui, do jeito que é o terreno, assim são os terrenos. O primeiro homem pecou, então todos os homens pecaram. Mas veio o segundo Adão. O primeiro Adão foi feito alma vivente, o segundo é espírito vivificante, ele dá vida. E como é que ele dá a vida? Através da palavra dele, né? Ele deu a vida por nós, claro, na cruz, né? João 10, Jesus diz, ele é o bom pastor, ele dá a vida pelas ovelhas, no verso 17 e 18, ele diz, por isso o Pai me ama, porque dou a minha vida pelas ovelhas, sem poder para dar e para tornar a tomar. Então ele deu a vida por nós na cruz, mas ele também se dá para nós através da palavra.
João 6,63, está escrito o seguinte, Jesus falando, as palavras que vos tenho dito são espírito e vida. Então a palavra de Deus produz vida em nós. Nós que antes estávamos mortos em nossos pecados, através de ouvir a Escritura, a palavra de Deus, quando cremos, né? E está escrito, Romanos 10,17, que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. A palavra entrou, a palavra nos limpou. João 15,3 diz, Jesus falando, vocês estão limpos pela palavra. Então a palavra entrou em nós, né? A palavra nos limpou, a palavra abriu os olhos do nosso entendimento, como diz lá Paulo em Efésios 1,18, e aí nós cremos, recebemos a palavra, fomos batizados nas águas, e se você ainda não foi, você precisa ser e cumprir com a justiça de Deus. Lembrando que Jesus deixa claro, João 3,5, que não é só batizar nas águas, né? Tem que nascer da água e do Espírito Santo. Tem que ser batizado nas águas e ser batizado no Espírito. E lembre-se que ser batizado no Espírito não é só falar as novas línguas, né? Muita gente acha que ser cheio do Espírito Santo é só falar novas línguas. Com sinceridade, você conhece alguém que fala novas línguas, que na igreja é cheio do Espírito Santo, mas a língua também é desse tamanho para falar mal da vida dos outros? Não dá bom testemunho? Que Espírito Santo é esse, não é? Então, nascer do Espírito é ser governado pelo Espírito Santo. Você conhece uma pessoa cheia do Espírito Santo, não é só se ela tem evidência através de dons, mas principalmente através do caráter, se ela já tem o caráter transformado. São duas coisas que caminham juntas, né? Uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela tem o caráter de Jesus, Gálatas 5,22, né? O fruto do Espírito são as características do caráter de Jesus no cristão. Então é uma pessoa amorosa, longânima, pacífica, bondosa, enfim, tá gerando esse fruto, né? Não é só pelo dom, porque o dom o Espírito Santo concede a todos, né? Não é porque a pessoa prega, não é porque ela ora e o demônio sai, a pessoa é curada, que ela é cheia do Espírito Santo, não. Não é? A pessoa cheia do Espírito Santo não tem só dons, tem dom e tem caráter. Lembrando que Jesus também na Escritura deixa muito claro, uma parcela de gente, né, que vai ser usada, vai supostamente em nome de Jesus, vai operar maravilhas, mas não vai entrar no reino dos céus. Mateus 7,21, o Senhor Jesus é claro em dizer, naquele dia muitos me dirão, Senhor, em teu nome expulsamos demônios, curamos enfermos, operamos maravilhas, e está escrito de maneira clara, Jesus diz, e eu vos direi abertamente, apartai-vos de mim, nunca vos conheci, porque aquele que vive, né, na iniquidade tem que se apartar. Então a gente tem que não só ter dom, mas ter dom e ter fruto, não é? Os dois têm que andar juntos, né, numa sintonia, numa coesão. Mas muito bem, voltando, tem que nascer da água e do Espírito Santo. Então, quando a pessoa ouve a palavra, vai limpando, vai transformando, vai abrindo entendimento, vai instruindo, vai santificando. João 17,17, o Senhor Jesus disse assim, Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então a palavra de Deus nos limpa, ela nos ensina, ela nos santifica, porque ela é espírito e vida, ela dá vida, não é? À medida que vamos nos enchendo dela, nos alimentando. No Salmo 119, versículo 11, o salmista diz assim, escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Olha que coisa tremenda. No verso 97, 98 do mesmo salmo, né, em diante, o salmista vai dizer que a palavra de Deus é mais suave ao seu paladar do que ao mel. Não é? Lembrando que o Salmo 119 inteiro, que é o capítulo mais extenso da Bíblia, fala a respeito da palavra de Deus, né? Da importância da palavra, como nós devemos amar a palavra. Então, ela nos ensina, ela nos instrui. Então, aqui em 1 Coríntios 15, o primeiro Adão viveu, pecou e deu origem a uma descendência pecaminosa. Muito bem, veio o segundo Adão. O segundo Adão é celestial, foi gerado já sem a semente do homem, né? A Escritura deixa claro que o Espírito Santo veio sobre a Maria e ela concebeu. Então, tal qual o celestial, assim os celestiais, ou seja, Jesus veio gerar filhos para Deus, filhos para o Senhor. Ele é o primogênito, ele era o unigênito, o único, né? Se tornou o primogênito de muitos. Então, se eu e você queremos de fato, né, ser parte da família de Deus, como diz lá Efésios 2, Efésios 3, Paulo diz, né, que nós somos parte da família de Deus. Jesus é o nosso exemplo, nós temos que seguir as pisadas dele, nos tornar pessoas
e espirituais. O texto diz assim no verso 49, e assim como trouxemos a imagem do terreno, ou seja, vivendo no pecado, na prática do pecado, assim traremos também a imagem do celestial. Lá em Romanos 5, no verso 21, o texto diz, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então, nós temos que viver pela fé, viver conforme a palavra de Deus, as nossas atitudes e palavras conforme a do Senhor Jesus. Lembrando, é óbvio que nós estamos em processo, não é? Em processo de santificação, em processo de aperfeiçoamento dia após dia. A Escritura também deixa claro que se dissermos que não pecamos, somos mentirosos. A regra na Escritura é a santidade, o pecado é a exceção. 1 de João 2, João escreve assim, filhinhos, vos escrevi para que não pequeis, mas se alguém pecar, nós temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo. Então, a regra é a santidade, o pecado é a exceção. Então, nós estamos sendo aperfeiçoados. Então, a cada dia temos que pecar menos e nos santificar mais. Lembrando, amados, não é uma frase muito conhecida, não é? Adão falhou no paraíso e Jesus venceu no deserto. Então, o que determina se você vai vencer ou não é o ambiente, mas o seu nível de fé, de relacionamento com Deus, de intimidade com Ele. Então, se firme na presença do Senhor, ame a palavra dEle, deixa essa palavra entrar no seu coração e te encher, e te fortalecer, ela trazer de fato para você vida, trazer ânimo, trazer fé. Nós estamos vivendo, queridos, dias terríveis, dias trabalhosos, né? 2 Timóteo 3, o apóstolo Paulo fala a esse respeito, que os últimos dias seriam dias terríveis, dias trabalhosos, e nós estamos vivendo nesses dias, e nós temos que nos apegar ao Senhor e à palavra dele. A Escritura está se cumprindo, as evidências estão todas aí, estamos na iminência do fim. Então, meu irmão, então, meu amigo, minha amiga, se aproxime de Deus, se fortaleça no Senhor, se encha do poder dele e também, não é, ame essa palavra. Deus não quer que essa palavra esteja só no papel, Deus quer que esta palavra esteja no nosso coração, na nossa boca, que nos ocupemos desta palavra, tá bom? Muito bem, então falamos de Adão, lá em Gênesis 3,15, tem o chamado proto-evangelho. O que diz lá o texto de Gênesis 3,15, né? Deus falando com a serpente, Deus vai dizer, porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a semente dela. Não é? A tua descendência vai ferir o calcanhar dela e a semente da mulher vai esmagar a cabeça da serpente. Na King James diz, e ele, o descendente da mulher, esmagará a cabeça da serpente. Está fazendo uma menção clara a Jesus, né? Então, esse primeiro evangelho, o proto-evangelho, que é esse texto de Gênesis 3,15, está fazendo já uma profecia clara, o próprio Deus anunciando que viria um descendente da mulher que esmagaria a cabeça de Satanás. E Jesus fez isso quando ele foi para a cruz, né? Ele nos libertou do poder do pecado. João capítulo 8, Jesus fala muito a respeito disso, né? No versículo 31, ele vai dizer o seguinte, deixa eu ler aqui para você, Evangelho de João, capítulo de número 8, versículo de número 31, eu vou ler o 31 e o 32, Jesus disse assim, Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele, se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade vos libertará. Olha só, nós temos que permanecer na palavra do Senhor para conhecer a verdade, e a verdade é libertadora. Jesus é a verdade, o conhecimento liberta, mas é o conhecimento dessa palavra. Nós temos que permanecer nela, amando, estudando, nos dedicando a esta palavra. Nós vivemos em um tempo, queridos, de mídia social, de rede social, né? Você está me assistindo aí agora pelo YouTube, enfim, hoje estamos em tempos digitais e encontramos a palavra de Deus, inclusive em meio digital, não é? Hoje você pode ler a Escritura, estudar aí no teu celular, você pode estudar no tablet, no computador, enfim, nós temos diversos meios de estudo da palavra hoje. Agora nós temos que separar tempo para isso e nos dedicar e estudar essa palavra, porque ela é lâmpada para os pés, ela é luz para o caminho, ela é espírito e vida, ela é viva e eficaz, ela é poderosa, ela entra no nosso coração e nos transforma. A palavra de Deus, queridos, ela, como diz o salmista, é remédio até para os nossos ossos.
é remédio para os nossos ossos. Nós vivemos em dias de muita gente ansiosa, crise de ansiedade. Eu tenho atendido esses dias na igreja, tem aparecido muitas pessoas, não só presencialmente, mas até por telefone, enfim, muita gente com crise de ansiedade. A palavra deixa claro, 1 de Pedro 5,7, né? Lançando sobre o Senhor toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Nós vivemos em dias que a depressão é a doença do século. Em 2016, o INSS aqui no nosso país afastou 75 mil pessoas por depressão, afastou do emprego, do trabalho. 75 mil pessoas. Diz a Organização Mundial da Saúde que neste ano, 2020, nos próximos, a depressão vai ser a doença mais incapacitante do mundo. Então, a depressão é uma doença, ela surge por diversos fatores, né? Ela surge por uma decepção amorosa, ela surge por vício de droga, ela surge por uma doença, enfim, diversos fatores podem gerar depressão. Mas é algo que surge primeiro na alma. Se você pesquisar, eu já fiz essa pesquisa, todos os psicólogos, psiquiatras, psicopedagogos, enfim, vão falar de sintomas comuns em toda pessoa depressiva. E esses sintomas começam com uma tristeza, uma angústia, uma ansiedade e vai evoluindo, ou seja, a raiz é na alma. E Deus tem tratamento para isso, não é? Deus tem tratamento, Deus trata a nossa alma. Se você ler o Salmo 116, o salmista vai dizer, cordas da morte me cercaram, angústias do inferno tomaram conta de mim, encontrei aperto e tristeza. Olha só, ele estava passando por uma situação de iminência de morte, mas ele disse que invocou o Senhor e clamou ao Senhor, livra, Senhor, a minha alma. E Deus livrou, não é? Deus livrou. Então, querido, querida, Deus não quer ver você com essa angústia, com essa ansiedade, mas fato é, muita gente tem negligenciado as coisas de Deus, negligenciado no sentido de não ter uma rotina espiritual, não ter um devocional diário, não ter um tempo de oração, de meditação na palavra, de louvor, de adoração, aquele culto seu pessoal a Deus. É necessário, querido, se você não tem feito isso, comece a fazer, comece, pela manhã, durante o dia, à tarde, à noite, se envolver com a palavra, louvar, orar, se encher do Senhor. Amém? Muito bem, aqui ainda na apostila, fala para a gente concluir, falamos de Adão, falamos do proto-evangelho, e vai falar também aqui da túnica de peles. O que é essa túnica de peles? Está lá em Gênesis 3, quando Deus fala com o homem, ele se esconde, depois o Adão fala com ele, e o texto diz que eles cozeram, cozer lá em Gênesis 3 é costurar, tá? Não é cozinhar, não. Eles costuraram uns aventais de folha de figueira, mas aqueles aventais não cobriam nada. Lembrando que espiritualmente, quando eles pecam, a glória de Deus sai deles. Gênesis 2:25 diz, e ambos estavam nus e não se envergonhavam. Por que não se envergonhavam? Porque estavam cobertos pela glória de Deus. Mas depois do pecado, Gênesis 3:7, o texto diz que foram abertos os olhos de ambos e viram que estavam nus e se envergonharam. O pecado gera vergonha, O pecado gera vergonha. Então, muito bem, Deus viu aquilo, eles cozeram folha de figueira e diz o texto que Deus deu para eles túnicas de peles. A maioria dos teólogos são unânimes em dizer que essa túnica de pele, de que animal? Quando diz túnica de pele, é de algum animal. Provavelmente, como o texto já tinha dito lá em Gênesis 3:15 a respeito de Jesus, o proto-evangelho, a maioria é unânime em dizer que essa pele seria uma pele de lã, de ovelha, de carneiro. Já uma menção clara, lembrando que João 1:29, o texto diz que Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, aquela veste representava, era um tipo, uma figura daquilo que seria feito lá na frente. Lá em Isaías 61, tem uma profecia muito clara daquilo que Deus iria fazer no futuro. Vamos ler aqui o livro do profeta Isaías, capítulo de número 61, no versículo de número 10 diz assim, regozijar-me-ei muito no Senhor, a minha alma se alegra no meu Deus, porque me vestiu com vestes de salvação, me cobriu com um manto de justiça, como um noivo que
se adorna com atavios e como a noiva que se enfeita com joias. Então, essa veste, aquela túnica de peles, prefigurava essa veste de salvação que o Senhor nos veste hoje. Lá em Apocalipse 19:8 também diz, né, que os justos foram vestidos com vestes de linho fino, né, que representam a justiça dos santos. Lá em Eclesiastes 9:8, Salomão vai dizer assim: em todo tempo, nunca falte o óleo sobre a tua cabeça, em todo tempo sejam alvas as suas vestes, né? Veste branca representa pureza, santidade diante do Senhor. E lembrando que quando nós cremos, recebemos o Senhor, enfim, Ele nos veste com essa veste branca. Só que essa veste pode sujar, e a sujeira é o pecado, né? E nós temos que nos limpar, nos lavar. Como é que nós nos lavamos? Com o sangue de Jesus. Lá em Zacarias 3, né, o profeta tem uma visão, o profeta Zacarias, de quando o sumo sacerdote Josué está diante de Deus e Satanás à mão direita se opondo, e Satanás acusa Josué de estar com vestes sujas. Mas o anjo do Senhor, que é uma figura de Cristo, né, diz: eu tiro essa veste suja e coloco uma veste nova. Dependendo da tradução que você tiver, vai estar escrito, Zacarias 3, o texto que eu estou citando, 1 em diante, vai estar escrito vestes festivas, outras vestes de festa, enfim. Tirou a veste suja e colocou uma veste nova. Isso também é uma figura. Lá em Apocalipse 22:14 está escrito: bem-aventurado aquele que lava as suas vestes no sangue do Cordeiro, para que tenha direito a entrar na cidade santa pelas portas e comer do fruto da árvore da vida. Então nós temos a responsabilidade de manter a nossa veste branca, nós temos que nos lavar dia após dia no sangue do Cordeiro e viver em santidade, pecar a cada dia menos e nos preparar para estarmos com o Senhor, tá bom? Espero que essa aula tenha te ajudado, tenha contribuído para o teu conhecimento. Vou ficando por aqui, mas mais uma vez eu te peço, clique aí no botãozinho vermelho de se inscrever, para você se inscrever aqui no canal e receber as próximas aulas quando eu postar. Clique aí também no botãozinho do joinha, deixa aí o seu like para nos ajudar aqui no canal. Tá bom? Deus te abençoe e eu te peço, escute agora esse recadinho que eu vou te dar, se torne um pregador do telhado, nos ajude a manter essa obra. Deus te abençoe e viva o Senhor Jesus. Você também é nosso convidado a se tornar um pregador do telhado. Os pregadores do telhado são aqueles que contribuem com essa obra para que esse curso de teologia, esse curso gratuito de teologia aconteça. Você também é nosso convidado a se tornar um pregador do telhado, são aqueles que fazem doações, não é? Você pode doar depositando a tua oferta no Banco Bradesco, agência 1074, conta 35333, dígito 7. Vou repetir, agência 1074, conta 35333, dígito 7, isso no Banco Bradesco. Você também pode contribuir através do Banco Itaú. No Banco Itaú, agência 0355, a conta é 07777, dígito 7. Vou repetir, Banco Itaú, agência 0355, conta corrente 07777, dígito 7. Se você precisar, o CNPJ da Paz e Vida é, anote aí, 52844-412, 1000 ao contrário, 01. Vou repetir, o CNPJ da Comunidade Cristã Paz e Vida, 52844-412, 1000 ao contrário, 0. A Escola Superior de Teologia João Henrique Palharim é mantida pela Comunidade Cristã Paz e Vida. Então, torne-se um pregador do telhado. Hoje é muito fácil, né? Você tem aí um celular, um notebook, um tablet, está aí na tua mão, você pode fazer a doação, pode contribuir, e eu tenho plena certeza que o Senhor nosso Deus vai te recompensar abundantemente. Amém?